Questão 5, senhores. Banco Central do Brasil autoriza a funcionar como banco múltiplo, ou é autorizado a funcionar como banco múltiplo, e aí a gente tem alguns condicionamentos. Vamos só lembrar duas coisinhas. Primeiro, Banco Central do Brasil é um banco público, beleza? Primeira coisa que a gente precisa focar, banco público. Segundo ponto, a gente vai pensar em banco múltiplo. Banco múltiplo tem aquelas duas regrinhas de ouro, sendo que eu preciso vincular duas carteiras, no mínimo, e desde que uma carteira seja uma carteira de banco comercial ou banco de investimento. Beleza? Essas são as regrinhas de ouro. A gente agora vai validar algumas coisas relacionando esse quesito. Primeiro, desde que possua a carteira de crédito, financiamento e investimento. Somente se tiver crédito, financiamento e investimento, é comercial ou investimento. Portanto, a questão do ou é o que vai deixar a nossa letra A invalidada. O desde está condicionando, beleza? Então, primeira coisa é lembrar disso. A letra B vai dizer o seguinte: captar depósito à vista por meio de fundos de investimento. E aí, a gente tem um erro clássico aqui, né? Captar depósito à vista tem a ver com a função do banco comercial, mas um fundo de investimento é um instrumento ou um veículo de investimento indireto, senhores. A gente não consegue fazer depósitos à vista em fundos de investimento, beleza? Depósito à vista é na conta corrente. Por conta disso, a gente vai invalidar a nossa letra B, ok? C, que tenha um capital misto. De novo, está condicionando. Capital misto é relacionado ali à questão de público e privado. E não necessariamente. Pode ser um banco público ou pode ser um banco privado, especificamente. Então, a gente não consegue vincular aí. E aí, inicialmente, por eliminação, a gente já tem a letra D como resposta. Mas vamos validar ela de forma direta. Que possuam a carteira de desenvolvimento vinculado a um banco público. O que eu estou dizendo ali, senhores? Comercial ou de investimento é a regra, duas carteiras no mínimo. E quando tiver carteira de desenvolvimento, isso, se vocês quiserem anotar ou vincular aí, é importante, ela obrigatoriamente tem que estar vinculada a um banco público. A gente não tem carteira de desenvolvimento que não seja vinculada a um banco público. Beleza? Esse é o recado e esse é o X da questão aí. A gente veio validando A, B, C e D e é importante fazer essa construção. Perfeito, né, Gustavo? Aquela questão do radicalismo dali da questão A, que é a pegadinha, né? Desde que, ou seja, só e somente só, exclusivamente, né? Esse exagero, às vezes, que tem numa letra, justamente para pegar desavisado aí, né? Os alunos, né? Os estudantes que estão fazendo a prova ali, menos atentos. É isso aí, é isso aí. Eu costumo dizer, Léo, que você detecta o radical quando ele tira a pessoalidade da análise. Ou seja, quando você não tem uma pessoa analisando, é muito fácil você cair nas pegadinhas, e aí a gente precisa se livrar disso, porque existem, sim, alguns radicalismos, mas principalmente construindo aí no curso, na sala de aula e nas dicas, a gente vai fazendo a linha ser uma linha surfável, a gente vai colocando o pessoal para trabalhar com isso aí. Perfeito, perfeito. Um comentário das 5 primeiras questões, né? Essa última questão aí, questão que foi no detalhe do edital, né? Falar de carteira de desenvolvimento, que coisa, nunca tinha visto. Para mim, isso aí é a primeira questão inédita da prova, né? Nunca tinha visto tratar da carteira de desenvolvimento. Não sei se vocês já tinham visto isso em alguma prova. Não, eu nunca vi em prova. Público. Só na prova do Banco do Brasil, Henrique. Justo. Leonardo que é especialista em Banco do Brasil, né, Leonardo? Nem no concurso do Banco do Brasil cai isso, né? Não, essa ainda cai, porque ele vira e mexe aí, eles estão pegando essa característica, né, muito mais por conta do nome, né? Porque a palavra desenvolvimento tem que aparecer, né? Então é aquela pergunta que é de concurso mesmo, que nunca vai ser aplicado na vida de ninguém, né? Mas então, você aí que trabalha no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Original, em qualquer banco desse, saiba que não tem carteira de desenvolvimento. Ah, mas eu vendo lá as linhas do BNDES, lá, o Pronamp, esses troços aí.
Na verdade, quem está operando é o BNDES, né? Você está vinculado ao BNDES, que é um banco público, é isso que está acontecendo. Mas achei Você só tá essa questão aí uma questão de distribuindo. preço. Você está distribuindo, perfeito. Você está só distribuindo uma coisa que é lá do BNDES, né? Fininp, todos esses troços aí, você está distribuindo uma linha que, na verdade, é do governo, né? Mas achei essa última questão aí complicada. Aliás, a prova começou num nível razoável, né? Ontem, quando eu fiz a prova, eu também achei isso. A prova começou num nível razoável ali, questões ali inéditas, né? Ela vai ficar mais fácil ao longo do tempo. Mas É ela que começou num nível bom. É que uma coisa é importante da gente também frisar, né, Henrique? A prova do CPA 20, principalmente quando ela fica validando ali as linhas do edital, ela acaba ficando uma prova mais maçante. Te cansar no início da prova pode ser uma estratégia justamente para poder fazer com que você chegue no final ali exausto e efetivamente não aproveite a energia do jeito correto. E aí, se eu puder, eu posso dar uma dica aí para a galera. Pessoal, faz por afinidade. Pô, leu a 1, tem ideia? Responde. Leu a 2, tem ideia? Responde. Leu a 3, tem ideia? Responde. Pô, a 4, a 5 e a 6, não tem ideia, não lembro. Ótimo, pula. Vai para 7, vai para 8, faz por afinidade. Você vai responder 70% da prova. Depois você vem quebrando a cabeça naquilo que ficou vermelhinho na barra numerada lá embaixo. E aí seguimos a vida, porque assim você não fica perdendo tempo e gastando energia nessas perguntas muito técnicas que às vezes vão consumir um tempo precioso que você estaria respondendo perguntas com mais facilidade. Aliás, a prova está com duas coisas novas agora em 2023. A primeira é que você tem que gravar uma senha, então tem mais uma coisa para você decorar, né? Tem que chegar lá com a senha. E não pode entrar com o papel da senha na prova. O fiscal fica falando, chega lá, anota a senha na sua folha de rascunho, para você não esquecer, que agora não é mais a data de nascimento, né? E a outra é justo marcar questão. Não fica mais vermelhinho, eles colocaram um xizinho do lado, que quase que não dá para ver. Eu fiz a prova recentemente, né, Henrique? Mas antigamente não dava para você fechar a prova se tivesse questão em branca, né? Questão sem responder. Lá nas minhas turmas, né? Aqui nas minhas turmas, que eu estou aqui no Rio hoje, então a gente sempre fala, né, cara? O Gustavo usou o termo afinidade, eu uso questões fáceis, né? Tem aquela questão que a gente acha fácil, tem as questões médias, que são aquelas que eu classifico, que são questões grandes, né? Igual a sexta questão aí, vai ter lá a opção 1, 2, 3, o Gustavo também já respondeu, pula. Não queima o neurônio, né? Não queima a energia do neurônio. E tem as questões difíceis, que são as questões de desafio, né? Então, seja um hunter, seja um caçador de questão fácil na sua prova, porque você tira a questão de tempo, a pressão sobre responder questões, e é um momento que você está com a cuca fresca, né? Eu, inclusive, enquanto estratégia de prova, eu falo, cara, responde as questões fáceis, procura as questões fáceis para a prova, levanta, vai tomar uma água, vai lá no banheiro, né? Ou só pede para levantar, porque essa pausa ela é estratégica para você oxigenar o cérebro e voltar para falar assim, pronto, agora eu vou começar a segunda parte. E às vezes a segunda parte são 15 questões, né? Às vezes a segunda parte são 20 questões, você fica muito mais suave para poder fazer. Enquanto a gente fica martelando, gasta uma energia, traz um cansaço mental e acaba que lá no final, né, na 50ª, né, quarta questão, às vezes é uma questão fácil, mas você está cansado, né? O Gustavo usa essa expressão aqui no Rio, eu chamo mesmo de saco cheio, mas aí você já está de saco cheio, ao invés de pegar essa oportunidade de acertar, né? Você acaba abrindo mão de uma questão fácil por falta de paciência, né? Então, isso também é importante a gente saber fazer a prova, né? A prova não é só uma questão de conteúdo, é uma questão de preparo psicológico e emocional. Isso aí, estratégia, tem que ter. Para estudar, tem que ter. Para poder passar na prova, tem que ter para fazer qualquer coisa na vida. Sem estratégia, você é simplesmente um fazedor de questão. Perfeito. Estratégia do grego, estratégia, né? Quantas questões é razoável, aluno? Sabe o que eu costumo falar? Para a prova do CPA 20, eu acho bem legal o aluno se sentir à vontade de fazer, inverter a prova, vindo para o começo. As últimas questões, elas são mais decorebas e mais objetivas. Quase sempre a gente faz a live, a gente vai... Metade do tempo a gente chega na 30ª questão, metade do tempo. Fica 2 horas até a 30ª questão e 1 hora da 31ª
a 70ª, né? Fazer de trás para frente faz um certo sentido na prova de CPA 20. Faz, principalmente porque a base é mais densa e mais chata. E aí, à medida em que você evolui nos assuntos que são um pouco mais modernos ou que, principalmente, usam alguns fatores que a base já passou, a prova fica mais suave, mais tranquilo mesmo. E lá no final você vai ter as questões de mensuração, né? Que são questões mais decorebas por natureza. Sim, sim. Vamos lá. Então, sexta questão. Não, quantas questões a gente acertaria aqui? Um aluno que está aí... eu diria 3 questões. 3 dessas 5 primeiras está um bom número para iniciar a prova. Teve uma questão aí que eu acho difícil. Coloquei aqui 3 questões como média, uma só fácil, que é aquela da SUSEP, é uma questão relativamente fácil, né? As outras ali poderia dar uma enroscada, e tem essa do Banco de Desenvolvimento é um detalhe, né? Eu particularmente acho que são 4 questões, eu até falo para a turma às vezes se consome estudando mensuração de risco, carteira, fundo, é pesado, precisa saber, mas acaba deslizando nessas perguntas de sistema financeiro, de lavagem de dinheiro, de finanças, né? Introdução às finanças. Então, assim, eu falo, né? A gente investe um pouco, acredita numa leitura, né? Não é só ir à aula, mas a questão é estudar um material ali, fazer questão. Eu acho que vale a pena não deslizar e melhorar a pontuação aí de 3 para 4, Henrique. Eu acho que 4 das 5 seria bem salutar aí. Eu acho que é um bom começo. Eu tô com o Léo. Acho que 4 dá pra gente acertar. A mais casca-grossa é essa ultimazinha 5 aí, mas as outras, prestando atenção, estudando, eliminando o que não faz sentido e tendo estratégia, você vai fazendo a prova de forma, não vou dizer tranquilinha, mas possível.